instruções para nós. E eu quero, e Marcos já colocou aí, acompanhe comigo a leitura, Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46, eu quero mostrar para você aqui, que diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, estava assentado junto do caminho, amém? Ele estava junto do caminho. Algumas versões dizem à beira do caminho. Não sei se você vai lembrar, a palavra de Deus, ela fala para nós, no capítulo 4 de Marcos, que a parábola da semente, Marcos 4,14, a parábola da semente, o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu em 4 tipos de terreno: à beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e em boa terra. Então, à beira do caminho é lugar, às vezes, de indecisão, que as aves de rapina passavam e levavam, ele colocava a semente, caiu à beira do caminho, passou e levou. Então, à beira do caminho é uma coisa incerta, uma coisa que não tem dono, uma coisa que não tem firmeza. E ele estava ali, à beira do caminho, assentado junto ao caminho, e estava fazendo o quê? Mendigando, vivendo uma vida de mendicância, vivendo que era Jesus de Nazaré, ouvindo, quer dizer, a visão dele. O que eu quero tirar de lição para nós com isso aqui, gente? Nós temos 5 sentidos, e a Bíblia nos manda, nos ensina para nós despertarmos a nossa inteligência espiritual. Muitas vezes a gente é inteligente intelectualmente, socialmente, mas às vezes a gente não é inteligente, não tem sabedoria, discernimento das coisas. E os nossos sentidos precisam estar ajustados para aquilo que está acontecendo. Às vezes eu não vejo, mas eu ouço. Às vezes eu não ouço, mas eu vejo. Às vezes eu não estou vendo, nem ouvindo, mas eu sinto. Como um gás vazando no botijão de gás ali, como um arroz queimando na panela. Então eu sinto. Então, quando nós, o cego, a primeira lição que nós aprendemos aqui é não ficar nunca, irmãos, à beira do caminho, e manter os nossos sentidos, principalmente os sentidos, 5 sentidos nossos, aguçados para aquilo que está acontecendo, e principalmente, irmãos, o espiritual. Principalmente o espiritual. Vocês lembram da leitura inicial? Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 13 ao 17, sobre Eliseu e o moço de Eliseu, que o moço de Eliseu viu uma coisa e Eliseu viu outra coisa. É nesse nível que eu quero trazer essa palavra para a gente mudar a visão. Nós vamos usar os nossos 5 sentidos. Aqui ele usou o sentido dele natural, a audição, e ele percebeu: olha, Jesus está passando. Jesus está passando. Ele não viu, mas ele ouviu. E muitas vezes a gente não está vendo nada. Quantas pessoas, mas quantas pessoas estão desanimadas? Porque não está vendo nada na vida. Porque não está vendo nada. E aí eu me faço lembrar 64:4 de Isaías, que diz para nós que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha para a vida daquele que nele espera. Às vezes nós não vemos, nós não ouvimos, e muito menos percebemos o trabalhar do nosso Deus. E nessa condição de não ver nada, algo invisível, algo inaudível, algo imperceptível, tem muita gente desanimada. Tem muita gente, olha, o sentido ali natural, um dos 5 sentidos naturais, natural nosso aqui: a visão, a audição, o olfato, o tato, o nosso paladar. Então a gente não está vendo nada, não está sentindo nada, e muita gente desanimada. Mas o cego, e ele ouvindo, ele era cego, mas não era surdo. E quantas vezes a gente, irmãos, alguma coisa, ela compromete toda a nossa percepção, tanto natural quanto espiritual.
algo, ele compromete toda a nossa percepção, todo o nosso discernimento das coisas. Então ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, versículo 47, já está aí, né? Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a usar algo, a língua, onde está o olfato ali, junto, né, da boca, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E antes de nós darmos a sequência aqui, eu quero que você coloque para mim, hein, Marco, por favor, Marco. Colossenses capítulo 1, versículo 9, por gentileza. Também só para a gente poder ler aqui. Colossenses 1, 9, por favor. Só para nós entendermos. Olha só, irmãos. Aí depois você vai colocar Filipenses 1, 9. Olha só, está em Colossenses, né? Até nós colocar outra TV ali, eu vou ter que... Mas olha só, presta atenção nesse versículo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Percepção espiritual. Essa inteligência, essa palavra. Percepção espiritual. E às vezes nós não temos percepção espiritual. A nossa percepção natural muitas vezes está comprometida. A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso paladar. Pedro, quando sentiu o vento forte, viu Jesus, visão, teve medo. É um fantasma, não, sou eu. Se é o Senhor manda me ter contigo, vem. E ele começou a ir. A hora que ele sentiu aonde? No tato, o vento forte, ele começou a afundar. Então, muitas vezes a nossa percepção natural está comprometida, quanto mais a nossa percepção espiritual. Amém? Sabedoria e toda inteligência espiritual. Percepção espiritual. Como que está a sua percepção das coisas? O seu discernimento das coisas? E assim, 9. E peço isso, amém? Deixa eu só abrir aqui, irmãos, que eu vou pegando aqui, vou lendo aqui. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência, em conhecimento. Amém? Em ciência e em todo conhecimento. O nosso amor precisa aumentar mais e mais. E eu vejo algo, irmãos, declarado ali, sermão profético de Jesus em capítulo 24 de Mateus. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitas pessoas estão esfriando, perdendo a confiança, perdendo o amor pelas pessoas. Mas a palavra nos ensina que o nosso amor, a nossa caridade abunde mais e mais em ciência e em conhecimento. Sabe o que isso quer nos dizer? Vê algo. Vou te dar um exemplo simples aqui. Vê algo que muita gente não vê. Vou te dar um exemplo simples. Quantas pessoas só veem o defeito do outro, mas não veem virtudes? Quantas pessoas só veem defeito, demérito nas pessoas e não veem mérito? Quantas pessoas veem os outros e colocam defeito, mas não veem os dons e talentos que aquela pessoa tem? Eu digo isso como pastor, que estamos na campanha de oração no monte, 9:35 a 38 de Mateus. O Senhor enviar trabalhadores para a seara. O Senhor vai enviar pessoas talentosas, porém, pode vir com algum problema. Nós oramos cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Mas pode vir alguém doente, que nós precisamos cuidar. E se eu não tiver essa percepção, eu vou colocar alguém muito talentoso, que o Senhor está enviando para trabalhar, para somar e multiplicar conosco para fora, onde muitas pessoas falham. Porque o amor aumenta mais e mais
E eu preciso ter esse discernimento, preciso ter essa ciência e esse conhecimento, e ver o que outros não veem. Amém? E ver o que os outros não veem. E a gente só, ou não é? Só não vê defeito das pessoas. Eu garanto para você, irmão, se a gente pintar isso aqui tudo de branquinho, pintar tudo de branquinho, que essa parte aqui, ó, tudo de branco, e ficar uma manchinha, um enrugadinho, o pessoal vê mais um enrugadinho, uma manchinha, do que a beleza da pintura nova. É ou não é? Isso é natural do ser humano. Mas às vezes a gente não percebe. Não percebe. O esforço que o irmão Estrogogito teve para pintar isso aqui. A dedicação que ele teve. Ficou até, por exemplo, que eu estou criando aqui, ficou até tarde, irmãos, para pintar isso aqui. Amém, irmãos? E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. No grego, as teses, percepção não apenas pelos sentidos, mas pela inteligência espiritual. E às vezes a gente não percebe, nem naturalmente, quanto mais espiritualmente. Olá, amados, a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhe seja abundantemente multiplicada. Amados, você assistiu esse vídeo, eu sei que você foi muito edificado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir a firmeza para que curte, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, mais pessoas sejam abençoadas, curadas e transformadas. E eu vou deixar para você aí a indicação de mais 2 vídeos para que você possa assistir, também curtir, compartilhar e comentar aí, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, curadas e transformadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundantemente sobre a vida de todos vocês.